Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, branco. Oitava da Páscoa. Quinta-feira, 4 de abril de 2024. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo, assombrado, foi correndo para junto deles, no chamado Pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo: Israelitas, por que vos espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar com nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos antepassados glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus, este nome acaba de fortalecer este homem que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Assim podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. E ele enviará Jesus, o Cristo, que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu o receba, até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus, nos tempos passados, pela boca de seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou: O Senhor Deus fará surgir, entre vossos irmãos, um profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos disser. Quem não der ouvidos a esse profeta, será eliminado do meio do povo. E todos os profetas que falaram, desde Samuel e seus sucessores, também eles anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança, que Deus fez com vossos pais, quando disse a Abraão: através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar, na medida em que cada um se converta de suas maldades. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Perguntamos: Senhor, que é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando de glória e esplendor, vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo o ser que se move nas águas. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho, e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados, e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras, e lhes disse: Assim está escrito:
O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Busque inteligência para compreender a vontade de Deus. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. Amados irmãos e irmãs, que grande alegria podermos continuar este itinerário pascal. Aqui, quero trazer aquilo que nós já falamos sobre os discípulos de Emaús: a Eucaristia é a presença do ressuscitado. A leitura de hoje fala que Jesus abriu a inteligência dos discípulos para compreender que ele não mais estava morto, mas que estava vivo, estava no meio deles. Por isso, meus irmãos, a experiência do caminho que todos nós fazemos é a experiência que Deus vai moldando no nosso coração, vai abrindo a nossa inteligência, vai abrindo-nos a escuta da sua palavra e vai nos direcionando para a vida eterna. E qual deve ser este caminho a ser trilhado? Qual é o objetivo de trilhar este caminho? Termos a nossa vida ali tocada pela graça de Deus. Por quê? Quando Jesus fala para os discípulos: abrirei a vossa inteligência, está dizendo em relação ao pecado, em relação àquilo que pode afastá-los da presença de Deus, de tudo aquilo que possa endurecer o coração. Por muito tempo, ali, antes de Jesus dar os sinais da sua ressurreição a eles estavam com o coração endurecidos, eles estavam ainda, meus irmãos, naquela vida velha, eles estavam voltando para a vida velha. Jesus, percebendo isso na vida destes dois discípulos de Emaús, diz: abrirei a vossa inteligência para compreenderes aquilo que é a vontade de Deus, que o Filho do Homem deveria ser entregue aos homens para ser morto, mas que, ao terceiro dia, ele ressuscitaria, conforme o que nós ouvimos no Evangelho. Quem não tem o coração e a inteligência abertas para as coisas de Deus continuará ainda na vida velha. Por isso, meus irmãos, qual é a missão que nós temos como comunidade católica, como comunidade cristã dos discípulos de Cristo? O que nós devemos fazer? Levar essa boa nova, essa vida nova, e nós devemos entusiasmar os outros na Eucaristia. Onde a nossa inteligência é aberta? Na Eucaristia, porque o próprio Jesus está ali. Sua presença real, sua presença no corpo e no sangue, alma e divindade que pode nos abrir a inteligência para compreendermos os mistérios de Deus. Qual é o maior fato da ressurreição? Abrir-nos e revelar-nos os mistérios do coração de Deus. Quem não tem o coração e a inteligência abertas para as coisas de Deus continuará ainda na vida velha. Você quer continuar na vida velha, meu irmão? Você quer continuar na vida velha, minha irmã? Espero que você não faça essa opção. Deixe o Espírito Santo abrir o seu coração, a sua inteligência, a sua razão, as suas emoções. Deixar-se ser tocado pela Igreja, pela Eucaristia, pelos sacramentos, pode nos dar essa vida nova. Padre Léo sempre nos falava nas suas pregações: buscai as coisas do alto. Quem acredita no ressuscitado tem a sua inteligência transformada, renovada e formada pela graça de Deus para buscar as coisas do alto. A ressurreição e a vida pascal provocam isso em nós. Que peçamos ao Senhor essa graça, e que o nosso coração esteja aberto, que a nossa inteligência esteja aberta para a graça de Deus e para os mistérios que ainda Ele vai nos revelar. Sobre você, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.